Meus queridos irmãos, minhas irmãs, hoje a Divina Liturgia começa uma sequência de chamada de atenção de Nosso Senhor. Ai de vós! Nosso Senhor chamando a atenção dos mestres da lei, dos fariseus, daqueles que vivem a vida religiosa. Como vocês sabem, os fariseus eram uma classe do povo de Deus muito importante no judaísmo. Por quê? Porque era o povo vivente de verdade da palavra de Deus. Naquele tempo existiam os escribas, existiam os saduceus, existiam os fariseus, os levitas. Mais ou menos para vocês terem uma noção, eu já falei isso aqui uma vez, mas não me custa relembrar. É como se fosse assim: os levitas são os cantores, os escribas são aqueles que copiam a palavra de Deus, os saduceus seríamos nós sacerdotes, e o povo de Deus seriam os fariseus. Só que existe uma concepção muito errada em meio à relação dos fariseus com Nosso Senhor. Por quê? Porque nós vemos muito Nosso Senhor aqui degladiando com os fariseus. E vocês, muitas vezes, que não têm um embasamento tão apurado da palavra de Deus, podem pensar que os fariseus eram inimigos de Jesus. Isso é uma concepção errada. Não era. Os fariseus eram um grupo que Nosso Senhor até tinha muito carinho. Anda na casa de muitos deles, come na mesa com muitos deles, vai cear com eles. E os fariseus nunca foram amigos de Jesus, inimigos de Jesus. Os grandes inimigos de Jesus eram os saduceus, os sumos sacerdotes da época. E uma coisa interessante, por quê? Nosso Senhor vai degladiar tanto com os fariseus, porque naquela região ali não era a região do templo, então eram poucos sacerdotes, era a região das sinagogas, então tinha muitos fariseus lá. E aqui nós vemos Nosso Senhor corrigindo os fariseus, chamando a atenção dos fariseus, para que eles mudem de vida. Olha como o texto é interessante. Nosso Senhor começa: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. O que é que acontecia aqui? Eles eram cirúrgicos em devolver o dízimo, mas eram totalmente irresponsáveis na vivência espiritual, em praticar a justiça, em praticar a misericórdia e viver na fidelidade. Por incrível que pareça, quando nós pegamos esse pequeno texto aqui e vamos trazer para os dias de hoje, nós vemos que pelo menos no dízimo os fariseus eram fiéis. Hoje em dia, nem no dízimo o povo é fiel. Quizá aqui na justiça, na misericórdia e na fidelidade. Porque nós vivemos em um tempo onde as pessoas buscam viver meio que como malandrinhos. Não faz
nem aquilo que pode fazer, e nem se esforça para fazer aquilo que sabe que muitas vezes não vai conseguir fazer, não consegue cumprir o mínimo, imaginem cumprir o máximo. E muitas vezes nós vemos uma relação de uma total brincadeira com a fé, uma total brincadeira com a minha intimidade com o nosso Senhor, que passa obrigatoriamente pela minha experiência com Ele. Quando nós olhamos esse texto aqui, nós vemos que nosso Senhor, Ele vai dizer assim: olha, vós deverias praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Ou seja, é preciso existir um esforço, primeiro cumprindo aquilo que não me custa tanto, e depois cumprindo aquilo que quase é impossível para mim. Por exemplo, uma pessoa que ela tem uma gravidade de pecado, por exemplo, o álcool, é um alcoólatra, e aquilo ali já como que tomou posse da pessoa. Mas a pessoa também é uma pessoa maledicente, linguaruda, que vive falando de todo mundo. Por onde é que essa pessoa deve começar a ser santa? Primeiro, travando a língua, que é mais fácil do que o álcool. Então, nós devemos de verdade, se queremos viver a santidade, começar a ser fiéis, começar a ser cumpridores daquilo que nós conseguimos fazer. Se eu consigo cumprir, eu primeiro vou ser fiel nisso aqui, e vou começar a me esforçar a ser fiel naquilo ali que me custa mais, que é mais difícil para mim. Se vocês pegam as Sagradas Escrituras, vocês vão ver um tantão de mandamentos no Antigo Testamento, 613 mandamentos judaicos, 10 mandamentos do Decálogo, os 10 mais importantes. E se vocês pegam o cristianismo, nós adotamos, aceitamos aquilo ali, mas nós não temos um manual, isso eu posso, isso eu não posso. Não existe esse manual na fé católica. Por quê? Porque no Antigo Testamento a lei foi entregue em 2 tábuas, e era preciso estar codificado o que eu posso, o que eu não posso. Diferente do Novo Testamento, onde o nosso mandamento principal, que é o amor, ele não é escrito numa tábua de pedra, mas ele é escrito no coração do homem. E é o coração do homem que deve julgar, à luz da palavra de Deus, aquilo que lhe apetece, aquilo que ele não deve fazer. E a igreja vai orientando, e a igreja vai ensinando, e a igreja vai mostrando. Mas é o próprio homem que, em sã consciência, deve julgar as suas atitudes à luz da palavra de Deus, à luz do Santo Evangelho, à luz da experiência que ele tem com o nosso Senhor. Se você tem uma experiência com Deus frívola, você vai ser automaticamente uma pessoa assim também. Se você tem uma experiência profunda com o nosso Senhor, você vai começar a viver a profundidade da fé e vai lutar contra aquilo que te afasta de Deus, e vai lutar contra aquilo que te rouba de Deus. E quando cair,
vai chorar o seu pecado, a sua consciência vai acusar. Olha, quem sabe e quem leva a vida religiosa a sério, quando peca mortalmente, a consciência acusa na hora, não é daqui um dia não, mas é na hora. O coração como que se aperta assim, e esfria, e bate um arrependimento imediato, que já é diferente quem não tem essa experiência profunda com Deus, que quando peca, acha que eu caí, simplesmente isso. Por quê? Porque não existia uma luta para vencer, porque não existia uma batalha para ser vencedor. E quando se existe essa batalha, quando de verdade essa guerra acontece dentro de mim enquanto cristão, na hora que eu caio, automaticamente eu penso: Deus perdeu, o demônio ganhou. Deus agora perdeu e o demônio venceu. E aí é preciso começar tudo de novo, toda a caminhada de novo, para estar em Deus, para permanecer em Deus. Olha que aqui o texto é tão bonito, porque nosso Senhor aqui, Ele chama a atenção dos fariseus, chama a atenção dos mestres da lei, e vai chamá-los de guias cegos. Por quê? Porque muitas vezes querem cobrar o dos outros aquilo que não vive, e isso é tão comum. Como nós vemos no dia de hoje, pessoas querendo cobrar o outro, se ela mesma é um mau pagador. Como nós vemos pessoas querendo exigir do outro humildade, onde a pessoa não tem um pingo de humildade. Como se quer exigir do outro uma fé, onde eu mesmo não vivo a minha fé. Exigir do outro uma retidão, se eu não sou reto. Exigir do outro aquilo que eu sou o primeiro a não viver. Está errado. É preciso, meus queridos irmãos e minhas irmãs, que nós compreendamos que esse juízo individual, ele será real, que não é algo fantasioso, mas algo real, onde eu, enquanto cristão, vou prestar contas a Deus, sim, daquilo que eu poderia fazer e não fiz, daquilo que eu conseguiria fazer e não me esforcei para cumprir, e também daquilo que eu via que era quase impossível cumprir, e não existiu nenhum esforço da minha parte enquanto cristão. E o Senhor continua: vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego. Eita discurso duro de nosso Senhor. Ai de vós, fariseus cegos, fariseu cego. E nosso Senhor chamando a atitude com uma grande dureza. E por quê? Porque Deus, na sua opção pelo homem, Deus é radical. E porque nós, enquanto cristãos, na opção por Deus, não devemos também ser radicais. A radicalidade enquanto cristão não é só para mim, que sou o padre, que devo lutar todos os dias para viver a fidelidade apesar de tantas misérias. Não é só para aqueles que são seminaristas, vocacionados, mas também para vocês.
enquanto esposo, enquanto esposa, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cristão na igreja cristã, enquanto cristão, enquanto católico, a defender a igreja, mas também a ter responsabilidade com a própria igreja. Muitas vezes eu fico em meio às minhas divagações, aos meus pensamentos, olhando os católicos da minha paróquia, tantos que não têm comorbidade nenhuma, tantos que poderiam ter um compromisso com a Eucaristia, e nós vemos muitas vezes uma total superficialidade na vida espiritual. Que tristeza! É impressionante, mas nós temos católicos que ao longo desses 10 anos, aos meus olhos, enquanto pastor, não existe um crescimento nenhum. Podem ir para todo lugar, só não podem ir na igreja rezar. Podem fazer de tudo, só não podem ir na igreja receber a Eucaristia. Que tristeza! Que falta de compromisso. Pode se fazer tudo de uma forma tão bela e plena, mas se não existe um amor manifestado pela Eucaristia, pela palavra proclamada, tudo é em vão. Vocês podem servir o altar com toda a beleza do mundo, se não tiverem um coração adorador, de nada serve. Vocês podem fazer as leituras mais bonitas, mais eloquentes aqui, nesse excelso ambão, mas se vocês não forem os primeiros ouvintes da palavra, e não tiverem compromisso com essa palavra, de nada vai servir. Vocês podem cantar com toda a dignidade, com todo o dom da música, mas se forem totalmente irresponsáveis com a Eucaristia, com a palavra de Deus, de nada adianta, é uma música jogada ao vento. Uma das coisas que eu acho que mais exprime a fé católica é esse bendito ato de cantar. Para se cantar, deve-se cantar com o coração. É por isso que uma das coisas que eu tomei decisão aqui na paróquia desde o início, de ser eu mesmo a pessoa a escolher os cânticos da liturgia, para que pudesse ser exprimido, assim como o padre não escolhe aquilo que ele prega, os cantores não escolhem aquilo que cantam, mas Deus atua e chega aos nossos corações. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nosso Senhor termina o seu texto santo de uma forma bem objetiva, dizendo assim: limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Ou seja, cuide primeiro do seu coração, da sua consciência diante de Deus, e não tenha medo de recomeçar. E não tenha medo de começar de novo. O recomeço sempre agrada a Deus. Olha, eu vou fazer no próximo ano 19 anos de vida religiosa. Mas eu digo para vocês, eu já perdi as contas de quantas vezes eu disse: eu preciso recomeçar nesse aspecto. Eu preciso começar de novo. Não está boa a forma como eu estou levando esse aspecto da minha vida. E começo de novo. Muitas vezes, agora até que não, mas eu sempre fiz uma tabela. Até já dei a um dos meninos aqui nos tempos fortes, uma tabelinha que eu aprendi no seminário, e vou pintando todos os dias os meus atos de piedade que eu vou fazendo. E muitas vezes eu olho assim e digo assim: meu Deus, como eu estou sendo infiel aqui, preciso recomeçar. E aí no outro mês, quando eu olho, digo: meu Deus,
agora eu melhorei aqui, piorei aqui, preciso recomeçar. E por que é assim? Porque a nossa vida, de verdade, é a construção daquilo de mais precioso que nós temos, que é essa amizade com Deus. E nós devemos verdadeiramente nos esforçar para cumprir essa amizade com Deus, para fazer acontecer essa amizade com Deus, para crescer nessa intimidade com Ele, e para que todo o meu tempo de caminhada na igreja não seja um tempo perdido, mas seja um tempo precioso de uma relação que aqui começa e desemboca nos céus, de uma relação que aqui começa e desemboca na glória da eternidade. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vamos pedir a Deus nosso Senhor que preencha esse nosso coração, nos fortaleça e nos dê de verdade essa determinação para que possamos ser todo dele e na hora das quedas chorar os nossos pecados e voltar aos braços do Pai, e na hora das nossas misérias dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um grande pecador, e recomeçar toda a minha caminhada de novo. Que o bom Deus assim nos ajude, que a bem-aventurada Virgem Maria assim por nós interceda, e que São Miguel esteja sempre a nos proteger, para que não caiamos nas ciladas do inimigo. Amém.